A grande tribulação está próxima. Perceba, eu não coloquei aqui nem um ponto, nem de interrogação e nem de afirmação, um ponto final. Por quê? Nós poderíamos ler essa frase das duas maneiras. A grande tribulação está próxima. Ou, a grande tribulação está próxima? Nesse vídeo, vamos tentar esclarecer esse assunto. Então, vem comigo, me acompanhe um pouquinho. Eu sou o pastor Carlos Guimarães e este é o EPM, Evangelho em Poucos Minutos, um programa destinado a tirar dúvidas e trazer esclarecimento sobre assuntos polêmicos como estes. A primeira coisa que eu quero dizer para você, nós estamos agora com 2020 anos de evangelho, cristianismo misturou-se com o evangelho, mas tudo bem. Entre o evangelho verdadeiro, puro, deixado por Jesus e seus apóstolos, e o cristianismo, já temos 2020 anos. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque em 1900 anos da história de cristianismo, nunca se disse, nunca se ensinou que a grande tribulação viria no futuro. Isso mesmo. Apenas há 130 anos que é ensinado dessa maneira. Então, durante 1900 anos, nunca foi ensinado que a grande tribulação aconteceria muito tempo depois, ou no fim dos tempos, ou quando Jesus viesse arrebatar a igreja. Não. Isso por quê? Se não, vejamos, querido, preste atenção comigo. No dia de Pentecostes, no dia da descida do Espírito Santo, então, haviam 120 pessoas presas num quarto, num cenáculo, e o Espírito Santo chegou e encheu a todos eles, ok? E eles começaram a falar nas línguas das nações. Era um momento turístico, era um evento que atraía pessoas do mundo inteiro. Então tinha pessoas de várias nações da terra ali em Jerusalém. Então, de repente, as pessoas começaram a perguntar, será que esse pessoal está embriagado? Porque nós ouvimos eles falando das grandezas de Deus na língua dos países em que nascemos. E então Pedro abre a porta e fala assim, não, aqui não tem ninguém embriagado. O que acontece é o seguinte, acabou de cumprir o que diz o profeta Joel. E ele se referia a Joel capítulo 2, verso 28 em diante. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro disse assim, olha, acabou de cumprir. O que Joel havia falado 600 anos antes de Cristo, acabou de cumprir agora. O que eu quero dizer com isso? Que no dia de Pentecostes, Pedro já chamava de os últimos dias. Pedro já estava dizendo que eram os últimos dias, o dia de Pentecostes. O autor da carta aos Hebreus, a carta aos Hebreus foi escrita entre o ano 82 e 84 do primeiro século, lá 1900 anos atrás, no primeiro século, ele fala assim, tendo Deus falado aos homens de muitas maneiras, agora, nos últimos dias, ele falou através de... Aí começa a sua carta aos Hebreus. Então, o autor da carta aos Hebreus já chamava também aqueles dias de os últimos dias. Então, se a grande tribulação é um evento para os últimos dias, a grande tribulação começou no dia que Jesus morreu, melhor ainda, no dia em que Jesus ressuscitou. Eu ainda vou mais longe. Preste atenção. O Apocalipse é um livro simbólico, alegórico, figurado. Não se pode levar o Apocalipse ao pé da letra. Nós não podemos interpretar. Ele é simbólico. Então, tudo que está ali são símbolos. Nós precisamos entender, interpretar os símbolos. Ok? Então, preste atenção. Pedro, no dia de Pentecostes, já chamava aqueles dias, o dia de Pentecostes, de os últimos dias. Ok? O autor da carta aos Hebreus, Lucas também, quando escreve o Atos dos Apóstolos, ele chama os dias em que ele está escrevendo Atos dos Apóstolos de os últimos dias. Se a grande tribulação é um evento
para os últimos dias, se não vejamos. Queridos, na minha opinião, e eu sempre digo, ninguém é obrigado a concordar, eu peço a você que estude, busque nas Escrituras. Na minha opinião, 4 a 5 selos já foram abertos, 4 a 5 trombetas já foram tocadas, 4 a 5 taças da ira de Deus, que são descritas no Apocalipse, já foram derramadas. Se não, vejamos. Queridos, os 4 primeiros selos. Então, abriu-se o primeiro selo e veio um cavalo branco com um cavaleiro vestido de branco. Este cavaleiro e este cavalo simboliza o anticristo. E como você já sabe, eu disse isso em outra oportunidade, sempre teve pessoas prefigurando o anticristo. E sempre vai ter. Sempre teve pessoas com as características que são descritas pelo anticristo. E sempre vai ter, né? Começando lá em Gênesis ainda com Nimrod, ok? Nabucodonosor, Ciro, Dário, né? E vários outros aí, Amã, sempre teve pessoas, o próprio Golias, prefigurando o anticristo, ok? Aí nós vemos Hitler, alguns papas, Napoleão Bonaparte. O mundo sempre teve pessoas prefigurando o anticristo e sempre vai ter. Então, o anticristo não é uma pessoa, o anticristo é um sistema político, bélico e econômico. E o falso profeta é alguém que, disfarçado de uma religião, nessa falsa religião, ela vai dar força a esse sistema político. Então, sempre teve. Então, na minha opinião, hoje é a maçonaria. Então, tem gente dentro da maçonaria de todas as religiões. E a maçonaria, ela dá apoio ao sistema econômico, político e bélico do mundo inteiro. Então, o falso profeta é um sistema. A besta é um sistema. E a grande tribulação já está aí. Então, o cavaleiro do cavalo branco já está marchando há muito tempo. O segundo cavaleiro com o cavalo é o cavaleiro e o cavalo preto, que simboliza fome. Aonde você está que você ainda não viu a fome? Que você não está vendo esse cavalo galopando cada vez com mais velocidade. Em vários lugares do mundo a fome é gritante e não precisamos ir longe. Podemos ir aqui no nordeste do Brasil ou no norte de Minas Gerais. Nós vamos ver fome, sim, muita fome, uma fome gritante. Ou seja, o cavalo preto já está galopando, o cavaleiro do cavalo preto já está galopando a alta velocidade. O terceiro cavaleiro é o cavaleiro vermelho, ou do cavalo vermelho, que simboliza a guerra. Basta que você entre na internet a todo momento, que ligue o seu aparelho de rádio ou televisão, que você vai ouvir falar de guerras e rumores de guerra, que foi um dos sinais que Cristo deu, que aconteceria quando estivesse na grande tribulação. Todo momento estamos ouvindo falar de guerras e rumores de guerra. E o cavalo amarelo simboliza a morte por doenças, feras da terra, que simboliza vírus e bactérias. Nós estamos vendo vários aí. Agora esse, né? A pandemia que estamos vivendo aí do coronavírus. Então a morte pela espada, que simboliza a guerra, violência de várias maneiras. Você consegue enxergar comigo esses 4 cavaleiros? E a terça parte da terra sendo queimada. Ou às vezes citado lá em Apocalipse, a 4ª parte da terra. No ano passado, 2019, a Europa foi devastada com vários incêndios. Por exemplo, a Austrália, né? Grande parte da Austrália foi devastada por queimadas. E agora no Brasil, estamos no mês de setembro, já aconteceram mais de 5.000 queimadas no Brasil. Agora, no Pantanal, diz que 1/3 do Pantanal foi queimado. Agora, em 2020, não está se cumprindo? Olhe, leia os jornais, vejam as notícias. 1/3 do Pantanal foi queimado. Já tivemos agora, em Minas Gerais, só em Minas Gerais, mais de 1.600 incêndios e focos de incêndio no meio ambiente, só no ano de 2020. Veja se os selos não estão sendo abertos. Isso sempre está acontecendo. O que Jesus fala no sermão profético em Mateus capítulo 24 e 25?
vão acontecer essas coisas, mas isso são princípios de dores. Mas no original, em grego, está escrito são princípios de dores de parto. Por quê? A mulher começa a sentir a gravidez desde o primeiro dia. Ela sente enjoos, né? Então ela tem muito sono, ela tem tonteira, ela vai ter muita coisa ali. Mas quando está próximo dela dar à luz, ela começa a sentir as contrações. Como é que está? Uma vez por mês, 2 vezes por mês, 1 vez por semana, 5 vezes por semana, 2 vezes por dia, de 2 em 2 horas, de meia em meia hora, de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos, de 2 em 2 minutos, pronto, o bebê nasceu. O que Jesus estava dizendo que sempre aconteceu e sempre vai acontecer, mas quando estivesse próximo da vinda dele, as coisas aconteceriam com mais intensidade. Então, eu não tenho tempo de explicar aqui, o assunto é muito amplo, mas preste atenção. O anticristo, o falso profeta, que é o cavalo branco, já está marchando. A fome já está marchando. Guerra já está marchando. A morte, por diversas maneiras, já está aí marchando. Esse cavalo já está marchando. Eu falei das queimadas, que 1/3 da terra. Mas se você olhar os selos, as trombetas e as taças, você vai perceber que muitas coisas que estão escritas ali já estão acontecendo desde que Jesus morreu e ressuscitou. Já estamos vivendo a grande tribulação. E você pergunta, e a promessa de Deus, de que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Aonde está escrita essa promessa? Que o texto mais forte que as pessoas utilizam é Apocalipse 3:10. Jesus falando à igreja de Filadélfia, ele diz, como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Mas essa carta foi para a igreja da Filadélfia, e eu não sei se você sabe disso. Você sabia que no ano 136, o imperador de Roma, lá no 2º século da nossa era, lá atrás, há 1800 e tantos anos atrás, no ano 136, o imperador de Roma, me falha a memória se foi Cláudio, Vespasiano, Domiciano, foi um desses 3. Me falhou a memória agora qual foi o imperador de Roma. Ele mandou, falou, vamos acabar com os cristãos, vamos acabar com todo mundo. Vocês vão em todas as cidades de todos os países do império e mate todos os cristãos. Diz que faltou cruzes para crucificar os cristãos. Os cristãos eram jogados nas arenas para serem comidos por feras ou por cães esfaimados. Postes de madeira eram colocados, os crentes eram amarrados nos postes e jogava um material inflamável, muitas vezes betume ou piche, e colocava fogo para servir de poste durante as luzes. Então os crentes foram dizimados. Acontece que os soldados foram e eles não obedeceram por completo. Eles iam nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, nos grandes centros, e as pequenas aldeias escapavam. Filadélfia era uma pequena aldeia na região da Ásia Menor. Foram varrendo todos os crentes, mas Filadélfia escapou. Lembra que Filadélfia e Esmirna são as 2 únicas igrejas de Apocalipse que não receberam puxão da orelha? Pois bem, essa palavra já cumpriu no ano 136. Filadélfia, igreja perfeita junto com Esmirna. Filadélfia, como você guardou a palavra da minha perseverança, vai vir uma tribulação sobre o mundo inteiro e eu vou te guardar. E Filadélfia foi guardada da destruição dos crentes. Então, sinto muito, mas não use mais Apocalipse 3:10 para dizer que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Essa foi mais uma tentativa de esclarecer a palavra de Deus. Este é o canal IBN, Templo da Restauração. E eu peço a você, ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para você receber conteúdos como esse. E também compartilhe os nossos vídeos com seus contatos. E deixe os seus comentários, tudo isso é muito importante para a gente. Nos comentários você pode fazer perguntas, deixar dúvidas ou dar sugestões para outros assuntos como esse. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe toda a sua família, que Deus possa te guardar, em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço e um beijo no seu coração. Fique com Deus.